Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cristiane e hoje vou falar sobre as fases do desenho. Você já ouviu falar sobre isso? Você já imaginou que a sua criança, quando desenha, enquadra-se em uma das fases do desenho? Se não sabe, vem conferir comigo. Mas antes, deixa o meu like e comenta aqui se você gostou do assunto e se isso é relevante para você. Não esquece, compartilha para que mais pessoas tenham a oportunidade de entender como funciona a aprendizagem das crianças por meio dos desenhos. O ato de desenhar promove na criança desenvolver habilidades motoras, a criatividade e a imaginação. Por isso, você que agora sabe disso, ofereça para sua criança muitas folhas, muitos objetos riscantes e muitos desenhos, gravuras para que ela consiga colorir, para que ela consiga criar a sua arte. A primeira fase que eu trago aqui para você é a fase da garatuja desordenada. Na garatuja desordenada, a criança vai ter o seu primeiro contato com objetos riscantes e com objetos a serem riscados. Esses objetos podem ser papel, chão, parede. Nesse momento, a desordem no traçado é total. A criança não tem um começo, não tem um fim, ela simplesmente risca. E esse movimento do riscar dá a essa criança muito prazer. Ela é praticamente uma Pablo Picasso. As maneiras como a criança segura o objeto riscante varia muito. Às vezes, ela pode segurar o lápis assim. Às vezes, ela pode segurar o lápis assim. Este movimento de segurar o lápis com os dedos é um movimento que só nós, seres humanos, conseguimos fazer. E para que a criança chegue neste movimento aqui, ela vai ter que passar por um processo motor e de preensão e força que, no decorrer de muitos riscos e rabiscos, é que ela será capaz de pegar corretamente no lápis, no giz, na caneta, na canetinha, ou seja lá o que for que ela vai usar para produzir os seus traçados. Neste momento do desenho, não há nenhum tipo de referência, de representação acerca daquilo que ela está desenhando. São, aos nossos olhos, tudo rabiscos. Vai chegar um momento em que a sua criança vai ter uma garatuja mais ordenada. Ela vai ter movimentos com uma ordem, uma sequência mais entendível, mais adequada. E isso pode ser uma ordem longitudinal, como aqui, ou uma ordem circular, como aqui. Na garatuja ordenada longitudinal, o mesmo movimento que a criança faz com as mãos, ela faz com os olhos. Geralmente, a criança, vai desenhar assim. Principalmente se o lugar onde ela está fazendo esse traçado é um lugar amplo. Os traços nessa fase são aqueles traços mais marcados, onde a criança coloca mais força para grafar. Ela não tem uma relação muito adequada com relação ao espaçamento daquele objeto onde ela está riscando. Por exemplo,
Se é em uma folha e tem alguma imagem delimitando aquele espaço, ela não vai respeitar aquela linha daquela figura, daquele desenho. Ela simplesmente vai riscar. É neste momento em que precisamos estimular essa criança com variados objetos riscantes, para que ela perceba a textura, para que ela perceba a maciez ou a dureza daquele objeto que está riscando. Ela também precisa entender o peso daquele objeto e, principalmente, ela precisa exercitar os dedos para que aquele movimento de pinça onde ela vai segurar o lápis lá na frente aconteça mais adequadamente. Quando a criança já começa a garatuja ordenada circular, ela já alcançou um degrau a mais dessa escada do desenhar. A criança nessa fase já consegue entender um movimento circular, ela já consegue desenhar bolinhas, ela já consegue, por meio do seu traçado, representar figuras como o corpo humano, o corpo de um animal. Este é o primeiro marco da escrita também. É o momento em que a representatividade, a associação entre figuras e significado se entrelaçam mentalmente para a criança, dando significado, dando uma importância para aquele desenho. É nessa fase em que a criança já começa a perceber que ela está desenhando, que ela está escrevendo. Há também a garatuja nominada mesclada. Esta que eu vou mostrar aqui para vocês. Nessa fase, nessa etapa do desenho, a criança já começa a mesclar todas as etapas ao mesmo tempo. Então, aqueles riscos, aqueles traçados sem nenhuma ordem estão presentes nesse desenho. O controle do riscado e o circular do riscado também já fazem parte desse desenho. Ela passa do pensamento motor, que é aquele que não tem significado nenhum, que é apenas o ato de riscar, o prazer está em riscar, para o ato de representar imagens, figuras, desenhos. A linguagem motora, neste momento, está totalmente ligada à imagem oral, à linguagem onde a criança, ao desenhar, ela vai contando para você, adulto, o que ela está desenhando. Ou seja, quando a criança está fazendo aquele desenho, ela até chega a mencionar algumas histórias, ela vai desenhar alguma imagem que foi significativa naquele dia, naquele momento para ela. Ela vai contar histórias por meio daquele traçado um pouco ainda sem ordem, mas que já tem tanto significado. Tudo isso acontece até aqui em uma faixa etária determinada. Geralmente, as crianças até os 3 anos de idade atingem aí esse ápice do início do traçado, do desenho, da escrita. A partir dos 3 anos, ela já é capaz de fazer representações mais significativas para nós adultos. E esta fase nós chamamos de pré-esquema, primeira fase. Este momento é um pouco confundido com a garatuja circular. Porém, é possível identificarmos significância naquele traçado, naquele desenho, e principalmente porque a criança vai te contar aquilo que ela desenhou. Antes disso, é muito difícil a criança mencionar aquilo que ela está desenhando, mas é a partir daí que ela começa a se desenvolver na linguagem escrita, no
traçado de desenhos. Prestem atenção que neste momento o espaço da folha já é mais respeitado. A criança já é capaz de seguir linhas, ela já é capaz de pintar dentro das gravuras. As cores, porém, ainda são muito avulsas, muito arbitrárias. Elas ainda não são as representações que costumamos ver nos traçados de desenhos daquelas pessoas que já conseguem fazer desenhos convencionalmente. Neste momento, a criança sabe o que ela quer desenhar e como ela quer desenhar. Ela já lembra e já é capaz de reconhecer e lembrar e mencionar as formas geométricas. A segunda fase do período pré-esquemático, nós conseguimos perceber que aquele movimento que os olhos faziam quando a criança iniciou o seu traçado já não acontece mais. O olho já é mais estanque, ele já fica mais parado e a criança mexe apenas as suas mãozinhas. Ela tem uma preocupação muito maior de usar o espaço corretamente daquela folha ou daquele objeto onde ela vai riscar, onde ela vai traçar o seu desenho. A criança também já é capaz de inferir, de lembrar, de representar símbolos comuns que representem ambiente, seres, pessoas. Na terceira fase do pré-esquemático, o desenho da criança, a linguagem gráfica dela começa a ter uma estrutura mais lapidada. A criança já é capaz de representar bonecos, flores, grifos, o sol, a nuvem, o arco-íris. Este é o momento entre os 4, 5, 6 anos da criança. Geralmente, essa representação do desenho da criança coloca ela como o centro do universo, o centro das representações. É aí que ela vai começar a contar histórias por meio do desenho. É nessa fase em que conseguimos identificar sentimentos, desejos, vontades e até mesmo situações vividas pelas crianças. Nessa fase, a criança fala muito por meio do desenho. A vida dela se torna muito melhor e mais agradável se ela tem condições de desenhar e pintar. Por isso, você que agora sabe disso, ofereça para sua criança muitas folhas, muitos objetos riscantes e muitos desenhos, gravuras, para que ela consiga colorir, para que ela consiga criar a sua arte. É nesta fase também que a criança toma como preocupação um traçado mais perfeito e ela fica frustrada quando, por exemplo, ela não consegue desenhar aquilo que ela deseja. E aí chega a intervenção e a importância dessa intervenção de um adulto. Mediar os sentimentos por meio dos desenhos vai trazer essa criança para você. Vocês vão descobrir um elo muito forte entre vocês, estimulando que ela desenhe. Agora estamos na fase esquemática. É o momento em que os desenhos já se tornam gravuras representativas da nossa sociedade. A criança já delimita e respeita o espaçamento da folha totalmente. Seu traçado é muito mais afinalado. A criança, nesse momento, já é capaz de segurar corretamente o objeto riscante. As linhas, as curvas, os traçados têm muito mais significado
nesta fase de desenvolvimento do desenho. A forma, ela nasce, ela cresce e ela se torna um desafio ao preencher aquele papel em branco. Por isso, estimule muitas histórias por meio do traçado de desenhos nessa fase de desenvolvimento, que é a partir dos 7 anos de idade. Na fase esquemática, a criança é capaz de mencionar passagem de tempo no seu desenho. O desenho se torna uma cópia, um raio-x, uma representação da realidade. Geralmente, a criança começa nesta fase o desenho pelo chão até chegar ao plano do céu. O plano de elevação, que é começar do chão até o céu, fica muito mais preenchido. A criança consegue colocar vários itens dentro do seu desenho. Ele se torna muito mais completo com personagem, ambiente, tempo, espaço. É possível até dizermos que o desenho da criança conta uma história pra gente. Desenhar nesse momento é como se fosse um jogo de equilíbrio. As formas, as cores, os traçados são sinais gráficos muito bem trabalhados e rico de detalhes. A última fase do desenho é a fase do realismo. É nesta fase em que o desenho, principalmente daqueles que trabalharam todas as outras fases anteriormente, se torna uma fotocópia da nossa realidade. Muitos adultos não conseguem atingir esse ponto do desenho quando não foram trabalhados lá todas as fases. O fundo do desenho, a decoração, os itens selecionados para esses traçados são calculadamente projetados para este desenho. Tudo é pensado para que o desenho se torne uma representação realista. Esta é a fase entre os 12 anos em diante de uma criança. Nesta fase, o trabalho em grupo ele é muito acentuado. A opinião do outro faz muita diferença no traçado desse indivíduo. Diversificar técnicas, acolher sugestões, discriminar opiniões é o ponto-chave desta fase de desenvolvimento do desenho. Trabalhar o desenho desde pequeno vai tornar o indivíduo um ser mais pensante, mais criativo e mais pronto para lidar com as suas emoções e com a opinião do outro. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo que é importantíssimo para o desenvolvimento de qualquer pessoa. E não esquece, se você gostou, deixa o meu like, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e escreve aqui para mim o que você achou e em qual fase do desenho você está. Grande abraço, até mais, pessoal!